Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. O nosso entrevistado de hoje é empresário do setor mineral e presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Metais Básicos e de Minerais Não Metálicos do Rio Grande do Norte, o Sindminerais. É o senhor Mário Tavares. Com mais de 30 anos de experiência com pesquisa, prospecção, lavra e beneficiamento de minerais, Mário Tavares é sócio fundador da empresa Emprogel, responsável pela descoberta de depósitos de ouro, xelita, esmeralda, berilo e diversos outros minerais no Rio Grande do Norte. Formado em geologia, ele também é doutor em recursos minerais e representante da Fierne nos comitês estaduais da indústria e da mineração. Mário Tavares, agradeço desde já a sua presença e sua participação aqui no Indústria Mais RN. Sou eu quem agradeço, porque o setor de mineração, tá, ele tem muita coisa para esclarecer a população. Geralmente o pessoal tem a mineração como um setor que degrada o meio ambiente, uma série de coisas aí que na nossa conversa a gente vai detalhar, tá? E que você está me dando a oportunidade de esclarecer isso. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Eu vou primeiramente, então, começar lhe perguntando sobre o início da história da mineração aqui no Rio Grande do Norte. Porque ao estudar a história do nosso estado, a gente percebe, a gente tem informação de que a mineração foi uma das primeiras grandes atividades econômicas e teve uma baixa e agora um momento de retomada. Gostaria que o senhor historiasse de uma maneira sucinta para a gente a força da mineração e a importância da mineração no nosso estado. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos atividades minerais aqui no estado, tá? Mas ganhou muita força nesse período, né? O pessoal trabalhando com, basicamente, né, com xelita, para fazer ferro tungstênio, né, que a xelita é mineral de tungstênio. E o interessante é que, naquela época, só os países os comunistas, os países do leste europeu, tá? Que tinha esse minério, na fase, né, o minério wolframita. Do lado ocidental, ninguém tinha, só aqui. Não, aqui tinha também em Portugal, tinha em Bolívia, tinha alguns também, outros, mas pouco, né? A gente tinha que chegar e fazer uma produção grande, porque a guerra estava... E a xelita era utilizado para quê? Para fazer Mário? ferro tungstênio e liga, essa liga metálica, uma liga muito poderosa, né? Para você fazer tanque de guerra, para tudo isso. Então servia para toda essa parte de armamento durante a guerra. Aí, em 1942, a primeira mina de xelita foi no estado da Paraíba. Em 43 foi a mina Brejuí, mas em 42 foi uma mina em Várzea, na Paraíba, né? Eu inclusive visitei ela no mês passado. O pessoal está tentando retomar a produção lá. E, bom, antes tinha produção também de berilo, mas já era um outro ambiente geológico, produção de tantalita, tântalo. E para que servem esses minérios? Bom, também tudo, nessa época, tudo estava focado para uso militar, tá? Todos eles para uso militar. Agora o berilo, por exemplo, eu recebi uma oferta. O pessoal lá na China está tentando fazer uma usina nuclear e ligas de berilo com outros minerais, né, com outros elementos metálicos, tá? Ele serve para fazer a base da indústria, da usina nuclear, tá? Então, ele já tem uma subida de preço, mas nada que ainda desperta o interesse do nosso garimpeiro, do nosso minerador. Aí o senhor falou na mina Brejuí, que é que fica em Currais Novos. Isso. Foi lá que surgiu a mineração no Rio Grande do Norte? Não, foi nessa mina lá de Várzea, tá? Chamada Quixaba. Lá foi a primeira, tá? A primeira. Depois teve Quixeré, que é ali perto de Caicó, tá? E a mina Brejuí. Que é a mais famosa entre elas. Que é a mais famosa porque teve uma atividade quase ininterrupta durante muito tempo. E o Tomás Salustino, né, que foi o patrono lá dessa mina, né, o dono dessa mina, chegou a ser listado como um dos homens mais ricos do mundo. Estava lá numa relação mundo? do mundo.
É muita história para contar, né, em torno da mineração do Rio Grande do Norte. Muita E história. de lá para cá, para o nosso telespectador que talvez não tenha tanta afinidade com esse setor mineral, que transformação a mineração do Rio Grande do Norte passou e o que é produzido hoje? Basicamente, continua sendo explorada a xelita, né? Tem duas minas que são, três minas, né? Que são bem famosas, que é a Brejuí, Barra Verde e Boca de Laje. Então, elas pertencem ao mesmo depósito mineral, tá? A Brejuí está mais em cima, a Barra Verde e a Boca de Laje mais embaixo. E todas elas estão operando, tá? E ao que se tem notícia, com bons resultados. E elas procuram, né, tentar trabalhar dentro dessa nova realidade de tecnologia, de inovação. Esse minério que é explorado aqui no Rio Grande do Norte, ele vai para onde, doutor Mário? Basicamente, está sendo muito vantajoso você chegar e vender aqui internamente, aqui no Brasil. Então, basicamente, para São Paulo, Minas Gerais, são os centros consumidores. E lá eles fazem as ligas metálicas, como ferro tungstênio, por exemplo. A gente não faz isso aqui. A gente tem o ferro, tem o tungstênio, mas juntar os dois a gente não consegue. Não é feito esse processamento aqui no Não estado? é feito aqui. E parte dessa exploração mineral também é exportada atualmente? A mina Barra Verde e a mina Boca de Laje, tá? Toda a produção dela é exportada para a Inglaterra. Doutor Mário Tavares, agora recentemente, em abril, a governadora Fátima Bezerra esteve numa viagem oficial à China e lá foi firmado um acordo com a Academia Chinesa de Ciências Geológicas para a criação do Laboratório de Certificação de Gemas do Rio Grande do Norte. E depois que o governo retornou ao Estado, anunciou, né, esse acordo firmado como algo importante para o setor mineral. O senhor, como presidente do Sindminerais, como é que avalia essa notícia? É muito boa. Inclusive, tem uma parte aqui importante de se falar. Quem fez toda a articulação foi a Associação Brasil-China para a Mineração. Tá? O Luiz Guimarães, que é o presidente da associação, esteve aqui na Federação das Indústrias com o presidente Amaro, né? Nós fizemos a reunião, e ele falou dos projetos que ele pretende trazer para cá. Esse é um deles só, existem vários outros. E nós temos um estado muito rico e temos gemas assim caríssimas, como é o caso da turmalina paraíba, que algumas espécies é mais cara do que o diamante. É mesmo? Tem Muito valorizado. muito valorizado. É uma E pedra onde tem azul. essa pedra aqui? Tem uma mina ali em Parelhas, que o dono é o Tão, tá? A gente conhece ele como Tão. É uma mina bem estruturada, né? Um colega nosso, Augusto, ele é o geólogo de lá. E eles estão trabalhando com essa pedra. Eu tive lá um dia, eles estavam até armando lá coletando lá umas amostras para levar lá para Tucson, nos Estados Unidos. Esse material, uma grande maioria, é vendido fora do Brasil. É um azul assim especial, parece fogo, tá? Você vê o brilho dela, é um brilho bem intenso. Temos aqui esmeralda, né? Inclusive uma das áreas da minha empresa foi de esmeralda, né? Eu vendi essa área e o pessoal está voltando agora para a exploração, que um dos sócios faleceu, tiveram problemas lá para continuar. Temos água marinha, a melhor água marinha do Brasil é a nossa, lá em Tenente Ananias. Que também é uma pedra azul, né? Uma pedra azul também. Muito valorizada. Esse laboratório de certificação de gemas, ele então teria como foco essa certificação para uso das gemas em joias. Isso. Essa destinação. Isso, ele vai dizer que a gema tem um peso X, que ela realmente é uma água marinha, realmente é uma turmalina, tá? E vai dar um laudo lá assinado por gemólogo competente para fazer isso. Essa exploração de pedras preciosas e minerais no Rio Grande do Norte, ela é restrita à região Seridó? Não, tem lá no Tenente Ananias, como eu acabei de falar. Sim. No Paraná tem algumas esmeraldas lá. Aqui perto, aqui em Caiçara, Rio dos Ventos, também tem esmeralda, tá? Então ela tem. E tem também aqui em São Pedro do Potengi. Já chegando na região Já agreste. chegando na região agreste. Tem umas ocorrências lá de um córido. Um córido é o bem mineral e dependendo do elemento cromatógeno, o elemento cromatógeno seria um elemento químico que entra
na pedra, né, e dão a cor a ela. Sendo vermelho, esse código é chamado de rubi, e sendo azul de safira. Tá? Então tem aqui, mas só que não é explorado. Tem a gente tem problemas aqui de investimento no setor para se estudar isso e ver se isso aí, essa área dessa ocorrência, seria interessante a gente estudar para ver se você consegue ter uma pedra de qualidade gemológica. O senhor está falando em estudo, e aí isso me lembra que o senhor é doutor nessa área mineral, o senhor é professor durante muitos anos, exerceu a profissão em sala de aula, mesmo formando geólogos, formando várias gerações dessa profissão que é tão tradicional e forte aqui no nosso estado. E eu lhe pergunto, doutor Mário, como foi que o senhor fez essa passagem da condição de um estudioso da geologia para um empresário industrial do setor de mineração? Bom, eu tive durante uns 25 anos, um sócio garimpeiro, super inteligente. Olha, na minha vida eu conheci muita gente inteligente, mas esse foi um dos mais inteligentes, que é o Villani, tá? E eu aprendi muita coisa, tá, com ele. E você vê que o tipo de conhecimento, e a gente começa a ficar mais humilde com isso, né? Não é só esse conhecimento que a gente aprende na universidade. Esse pessoal tem um conhecimento que a gente fica... Eu teve uma vez com um doutor também, chamado Kishida, lá, que ele hoje mora, ele é brasileiro, mas ele hoje mora no Canadá. E outro geólogo daqui, tá? A gente estava olhando um bem mineral lá, com dúvida se ele era uma tantalita ou se era uma turmalina preta, tá? Aí o garimpeiro, que não sabia nem assinar o nome, foi e disse, olha, para você chegar e ter essa dúvida, você risca. Se riscar, é tantalita, se não riscar... Então, coisas assim, sabe, que a gente O conhecimento da vida mesmo. Exatamente, exatamente. E o senhor, com todo o conhecimento acadêmico, também aprendeu, bebeu dessa fonte. Aprendi e fiquei bem mais humilde do que eu era antes. Já faz quanto tempo que o senhor é industrial do setor mineral? 30 e poucos anos. E sua empresa explora atualmente? A mineração, tá? Ela é a atividade dela de pesquisa mineral, você vai procurar o bem mineral. Prospecção mineral, você já achou o bem mineral e vai agora ver se ele tem ali em quantidade e qualidade suficiente para você chegar e explorar. Depois vem a lavra mineral, que seria justamente o desmonte do material, e finalmente o beneficiamento. Toda essa atividade aí é atividade de mineração. Então eu tenho uma atividade que está no final, que seria a de xelita, e outras que está aí nesse meio aí de pesquisa mineral. Tá? Mas o senhor vai falar mais para a gente sobre esse setor mineral, que é muito interessante e tem muita coisa acontecendo também, mas daqui a pouquinho, porque o programa Indústria Mais RN vai para um breve intervalo e você não sai daí, porque vamos continuar conversando já já com Mário Tavares, presidente do Sindminerais. Até já! Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Mário Tavares, presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Metais Básicos e de Minerais Não Metálicos do RN, o Sindminerais. Doutor Mário, a gente vinha conversando sobre a atividade mineral do Estado e eu tenho uma curiosidade. Nesse momento,
em que a indústria fala tanto sobre ESG, sobre práticas ambientais, práticas sociais, responsabilidade social e ambiental, a mineração, que é tida por muitas pessoas como uma atividade exploratória que prejudica o meio ambiente, ela tem passado também por mudanças? Isso é uma evolução. A questão da consciência ambiental, da sustentabilidade, é uma coisa que, com o tempo, tá? Ficou uma preocupação muito forte. Que tipo de mudanças estão ocorrendo na forma de se explorar, na parte tecnológica e na inovação da indústria mineral? Então, existem várias empresas que estão trabalhando com robótica, tá? Trabalhando com drones acoplados com sensores, isso em todas as fases da mineração, na pesquisa mineral, na prospecção, na lavra e no beneficiamento. Tá? Aqui no estado o pessoal está fazendo isso, né? Mas não estamos, de uma maneira geral, não estão acompanhando da maneira que está acompanhando outras grandes empresas de mineração, porque tudo isso ainda é muito caro, né? Mas a gente tem alguns exemplos, tá? De pessoas, empresas, tá? Eu não vou dizer nome por questão de sigilo, mas que estão trabalhando com forma diferenciada de beneficiamento. Uma coisa que é muito problemática aqui no estado é a questão da água, tá? Você não tem água nem para dessedentação do povo, né? Vai ter água para chegar e colocar no processo industrial. E a atividade mineral usa muita água. Muita água, especialmente se você está trabalhando com metais minerais pesados, né? Você separa justamente com água, tá? Então, algumas máquinas, inclusive a gente começou esse trabalho, né? Não, conversando com um polonês, que lá eles têm uma máquina de concentrar sem água, através de uns processos com ventilação, coisa e tal, tá? Eu não sei lhe dizer qual é a eficiência dessa máquina, tá? Mas ainda não foi implantada no Rio Grande do Norte. Aqui não, mas a gente já conversou com algumas empresas de mineração. Tem outros métodos, né, que a gente chama de SBS, que é a seleção de minerais por tamanho, tá? Então existe muita coisa nova, tá, entrando aqui. Porque aqui tem uma coisa interessante que eu queria falar sobre a característica do setor mineral do estado, né? Na área de metais, tá? Nós temos uma diversidade muito grande, mas de depósitos de pequeno porte. Esses depósitos de pequeno porte, eles são adequados ao pequeno empresário, pequeno e médio empresário. Esse minério está espalhado. Tá, isso. Então, esse pequeno e médio não tem ainda a condição financeira de investir em máquina desse tipo. Essa máquina que eu falei a você que concentra minerais pesados sem uso da água, tá? As conversas que eu tive com esse polonês era de R$1 milhão. Um pequeno empresário, um garimpeiro, como é que ele vai conseguir um recurso desse para fazer o trabalho dele sem água? Agora seria um benefício muito grande, né? Porque a água tem atrapalhado a vida de muita gente. Tá? A falta da água, no caso? A falta da água, desculpe, a falta da água. Até agora você tem um problema lá, aquela mina de ouro, tá? Até hoje você tem problema com a questão da água, porque o teor lá é muito baixo, menos de 1 grama por tonelada, você teria que ter 1 tonelada de material para recuperar 1 grama de ouro. Tá? Veja só. Nossa, é um esforço imenso, né? Quanto material você teria que processar com água para ter 1 grama de ouro. Inclusive, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente essa parceria entre o Sindminerais e o Observatório da Indústria Mais RN, que estão trabalhando juntos em busca do fortalecimento da imagem do setor e também na facilitação do acesso ao crédito para a indústria de mineração. Como está essa situação? A gente tem conversado bastante, né? Eu acho que essa iniciativa do Mais RN foi uma iniciativa muito boa, né? Eles estão mostrando para a gente os rumos, né? Os caminhos. A mineração, tá? Quando você for pensar na mineração, você não pode pensar nela só nos resultados que ela está dando. Você tem que pensar também no suporte que ela dá para as demais indústrias. Ela é a base da maioria das indústrias. Sem a mineração,
você não tinha indústria metal-mecânica. Não você teria tinha- matéria-prima Não para teria essas matéria-prima para a indústrias. grande maioria das coisas. Então, a importância da gente é principalmente nisso aí, tá? E o pessoal do Mais RN captou isso, tá? Captou isso. Uma das dificuldades que nós temos, eu acabei de falar que nossos depósitos minerais são adequados para o pequeno empresário, porque são depósitos, a maioria deles, tá? São depósitos de pequeno porte. Então, como é que o pequeno empresário, o pequeno investidor, ele vai conseguir acesso a esse dinheiro, tá? Se você precisa dar uma garantia real, e ele não tem a garantia real, tá? Então a gente está junto com o pessoal do Mais RN vendo como resolver isso. Inclusive já existe um projeto de lei para que a gente possa entregar a jazida mineral como garantia real, mas ainda não está em prática isso. Ainda não é possível Não é fazer dessa possível forma. fazer isso. E está sendo muito defendida também a retomada dos arranjos produtivos locais de base mineral, os APL de base mineral. Qual a importância desta organização, Tomário? Voltando sempre à questão do pequeno produtor, tá? O pequeno produtor, para ter acesso a crédito, para conseguir vendas, para conseguir compra de material, tá? Tem uma dificuldade tremenda. E se juntar esse pessoal, tá? Para fazer compras, por exemplo, várias empresas, então a compra fica maior e você pode barganhar preço, tá? O investimento desse pessoal todo, através não só de políticos, tá? Mas através também do esforço deles, né? Então o pessoal teria mais acesso a crédito também. E, então esse arranjo produtivo para venda também de material, tá? Você tem a maior dificuldade, a China, por exemplo, eles querem comprar toneladas de cheleta, por exemplo, de bem minerais que nós Uma produzimos empresa aqui. só não consegue atender sozinha. Uma empresa só não consegue. Aí às vezes você perde negócio porque o cara não vai querer chegar e comprar pouca coisa. Lítio, por exemplo, todo dia tem empresa aqui atrás de lítio, tá? Bom, e aí você juntando... O lítio, inclusive, é usado para baterias. Exatamente, o ouro do momento agora é o lítio. É O mesmo? pessoal fala o combustível, né, do futuro, e nós temos lítio aqui. Temos aonde, doutor Mário? Basicamente, principalmente no Seridó. Então se sabe que tem, mas não se sabe quanto tem. Não se tem ainda a dimensão Você precisaria de dessa fazer esse reserva. furo de sondagem, que é em torno, mais ou menos, de $100 o metro desse furo. Então você tem que fazer, sei lá, uma campanha de 5.000 furos. O cara não tem dinheiro para um negócio desse. Então, o investimento é importante. E é muito importante que esses investidores que estão chegando aqui, tá? Eles se conscientizem de que é necessário gastar um dinheiro aqui para pesquisar e ver se tem esse material ou não. A diferença, eu queria também dizer isso, tá? A diferença entre o minerador artesanal, que é o que você vê aí invadindo terra Yanomami, fazendo essa bagunça O toda. garimpeiro. E não é garimpeiro. É isso que eu É queria, diferente. Eu queria, por isso que eu tratei desse assunto. O garimpeiro é aquele que produz minerais garimpáveis, tá? Então a xelita é um mineral garimpável, tá? O ouro é um mineral garimpável. Já o calcário que nós temos aqui já não é um mineral garimpável. E daí vai, tem uma lista, né, de minerais garimpáveis. Então, o minerador, o garimpeiro é um minerador que a gente tem que chegar e respeitar ele, porque ele está dentro da lei, ele requer a área na ANM, né, a Agência Nacional de Mineração, também no IDEMA, onde você tem lá a questão ambiental, né, para resolver. Então, ele é um cara todo legalizado, tá? A maioria dos mineradores artesanais, não, são clandestinos, tá? Aí, como no passado o garimpeiro era aquele que fazia exploração, tá? Com material artesanal, então mudou esse conceito, mas o pessoal ainda tem isso, tá? Então é tanto que falou em mineração, o pessoal pensa logo em garimpeiro, pensa logo em destruição, e é diferente. A mineração, ela é toda legalizada, ela respeita as leis, tá? Trabalha com compliance.
Tá? É Então, mesmo? é Até uma coisa a bem prática nova do compliance já chegou na mineração? Exatamente. Então, é uma coisa bem diferente desse artesanal, que é o que está fazendo com que a mineração seja mal vista. Doutor Mário, diante de todo esse cenário que o senhor relata, dessa possível exploração do lítio, da possível chegada de um laboratório de certificação aqui de gemas para o Estado, desse momento do ouro, da xelita, do desejo de outros países até de adquirir minerais aqui do Rio Grande do Norte, eu queria que o senhor relatasse como é que o senhor vê a perspectiva do setor mineral do Rio Grande do Norte para os próximos anos. Eu vejo com bons olhos, tá? Nós, como eu falei, nós temos uma variedade muito grande de bens minerais, tá? A gente tem que chegar e pensar, quando eu digo a gente, eu estou falando os órgãos do governo, tá? ANM, IDEMA, tá? Ver que, como a gente tem uma tendência para a exploração mineral de pequenos investidores, tá? Que também as exigências que são feitas sejam adequadas a esses pequenos também, tá? E, bom, todo mundo quer trabalhar legalizado, todo mundo quer fazer essa maneira, mas aqui no estado, tá, a mineração tem um lado social importante. Durante a seca, período de estiagem, tá, o seridóense não tem como sobreviver a não ser na mineração. Então, primeiro canto que ele acha que dá para explorar e ganhar um dinheiro, ele entra lá e faz isso. Então, é uma atividade que tem esse retorno social, mas ilegal, né? Então a gente tem que chegar e pensar uma forma de legalizar todo esse povo que eles querem ser legalizados, tá? E tanto a nível federal como a nível estadual. E nesse contexto, o papel do associativismo, do Sindminerais, da própria Fierne, do Mais RN, como é que o senhor enxerga essa participação e esse apoio para o setor? Pois é, eu estou inclusive aproveitando o programa aqui para convidar mais empresas a se associar ao sindicato, porque tem muita coisa aí para a gente chegar e lutar junto. Por exemplo, agora, recentemente, tem essa questão da cobrança da taxa da água, tá? Que é uma coisa que vai impactar nossos custos, vai impactar bastante. Por exemplo, a mineração de tantalita, de xelita, que são minerais pesados, usa bastante água. E essa cobrança da água bruta vai impactar bastante a gente. Então, a gente gostaria muito que essas empresas se juntassem a nós para quando a gente chegar e lutar, tá? Ter um respaldo grande das principais empresas e também das pequenas, né, cooperativas, que já estão muito sofridas já para ter mais esse custo. Doutor Mário Tavares, muito obrigada por trazer esse conhecimento tão vasto que o senhor tem sobre o setor mineral e essa sua vivência do setor aqui para o programa Indústria Mais RN. Eu que agradeço, espero que tenha esclarecido muita coisa para o nosso telespectador. Muito obrigada e agradecendo a Dr. Mário, agradeço também a você que nos acompanha. Este programa é uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!